Diz assim a história: então veio o anjo do Senhor, assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás o Beerita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E de que é feito todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ah, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Ele lhe respondeu: se agora achei mercê diante de teus olhos, dar-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te aparte, até que eu volte e traga a minha oferta e deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Então entrou o Gibeão, preparou um cabrito e bolo de asno, um efa de farinha, e a carne pôs no cesto, e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho, e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e o bolo asmo, põe sobre a pedra, e derrama-lhe por cima o caldo. Assim se fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, tocou-lhe a carne e os bolo asmo. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e o bolo, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: a paz esteja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de o Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence ao Beeritas. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Olha aqui para o apóstolo. Primeiro, a Bíblia diz aqui, na história, se você ler, não dá para ler tudo, a história de Gideão, porque é grande, e a história completa, para você entender mais, eu vou resumir em poucas palavras. Diga glória a Deus. Amém? Primeiro, se você pegar o texto de Josué, a história vai dizer, assim que se inicia o livro de Juízes, se inicia com a morte de Josué. Amém? E você vai ver que o texto diz que o povo, depois que Josué morre, o povo vira as costas para quem? Para quem? Para Deus. Só que Deus, ele tem uma palavra, que ele empenhorou lá atrás, dizendo que livraria o povo das mãos do Egito, e levaria para uma terra, que mana leite, e Deus fez isso. Diga glória a Deus.
Deus fez isso com a geração que veio após aqueles que saiu do Egito. Deus fez isso e Deus entregou. E o povo viveu muito bem na época de Josué. O povo prosperava, o povo tinha um líder abençoado que era Josué, o povo conquistava a terra, o povo de Israel era um povo muito próspero, muito abençoado. Mas a Bíblia diz que quando o Josué morre, o povo vira as costas para quem? Para Deus. E a Bíblia diz que Deus ainda fala através do anjo, fala assim, ó, eu livrei vocês, tirei vocês lá da escravidão do Egito, dei terra para vocês, fiz vocês conquistar, e hoje vocês são ingratos, vocês viram as costas para mim. Então, da mesma forma que vocês fizeram, a Bíblia diz que eles fizeram como acordo com o inimigo. Eles fizeram acordo com pessoas que Deus mais odiava naquela época, que era um povo pagão, que era um povo idolatra, que era um povo que perseguia também um povo de Israel. Mas a Bíblia diz que eles fizeram acordo, e a Bíblia diz que Deus disse para eles, só porque vocês fez acordo com o inimigo, vocês vão sofrer na mão deles. A Bíblia diz que o povo começou a sofrer. O povo começou o quê? Sofrer, mas mesmo assim Deus ainda é misericordioso. Deus começa a levantar ainda pessoas, levantou um profeta, que a Bíblia aqui não cita um nome, para ajudar, amém? Mas a Bíblia diz que mesmo assim o povo ainda foi rebelde. Aí Deus foi lá e ainda levantou uma mulher chamada Débora, a profetisa e juíza naquela época. Mesmo assim ela ainda livrou o povo. Mesmo assim o povo depois ainda começou a seguir as mesmas coisas. E a Bíblia diz que Deus entrega o povo de Israel nas mãos dos medianitas. A Bíblia vai dizer que o povo sofre durante 7 anos. Quantos anos? 7 anos o povo sofre na mão dos medianitas. 7 anos o povo fica sofrendo. Sofrendo como? A Bíblia diz que os medianitas sufocavam o povo de Israel. A Bíblia diz que o povo de Israel plantava, e quando chegava a época da colheita, vinham os medianitas e tomava tudo. Levava gado, levava plantação, levava cereais, levava tudo. Então o povo ficou no miserê desgraçado. O povo ficou com uma vida desgraçada, com uma vida que só Deus para ter misericórdia. E o povo começou ali a viver uma vida cativa de novo, uma vida presa, durante 7 anos. Começou a voltar, como diz, voltar a estaca zero. E assim também acontece com muita gente. Tem gente que prefere voltar a estaca zero do que a obedecer a Deus. Eu não entendo essas coisas, mas tem ser humano que é assim. Aliás, isso é desde o início, né? O ser humano às vezes prefere voltar da estaca zero do que obedecer a Deus, do que fazer o que Deus manda. A pessoa, ela quer vencer. Aliás, Deus já mostrou para ela que é com ela, que já entregou vitória, já entregou bênção. Mas mesmo assim, tem pessoas que preferem voltar da estaca zero do que obedecer o que Deus mandou. Por isso que muita gente sofre dentro da igreja. Está dentro da igreja não quer dizer que está com Deus. Nem todos que estão na igreja estão com Deus. Ou está com Deus? Não, porque tem gente que está na igreja, até gosta da igreja, até gosta do apóstolo, da bispa, mas a vida dela lá fora é outra. Ou seja, a pessoa até está na igreja, mas é uma pessoa que já virou as costas para Deus, faz tempo, não obedece, quer viver igual o povo de Israel, né? O diabo sempre cata as pessoas na mesma coisa. Isso já tem milhares de anos, e tem milhares de anos que as pessoas caem na mesma coisa. Qual que é, apóstolo? Naquela sensação de bem-estar. O diabo pega a pessoa na mesma coisa. Estou bem, estou abençoado, estou cheio de milagre. Quer saber de uma coisa? Não vou mais obedecer. É assim que as pessoas fazem. É assim que o povo de Israel fez. Virou as costas para Deus. Tinha uma vida abençoada. Josué, na época de Josué, foi o cara que mais conquistou terra.
naquela época. Foi um cara que deu terra para cada um, para cada tribo, para cada descendência, para cada pessoa, para cada chefe de família, o cara deu terra. Mas o povo mesmo assim virou as costas para quem? Para Deus. Porque o diabo colocou no coração do povo de Israel que não precisava mais buscar quem? Deus. Aí você chega no livro de Apocalipse, está escrito cego. A Bíblia diz que chama de quê? Cego. Pobre, cego e nu. Ou seja, Deus quer dizer o seguinte: poxa, como é que pode? Eu já te abençoei, você experimentou do milagre, e agora você vira as costas para mim. É aquilo que eu preguei aqui esses dias: ingratidão. Ingratidão se demonstra de várias formas, porque a pessoa está vendo que Deus abençoou ela, e tem coragem de virar as costas para quem? Para Deus. Então foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Deus pega e deixa o povo sofrer 7 anos, quantos anos? 7 anos, e volta da estaca zero, perdeu terra, perdeu família, perdeu filhos, porque os medianitas matavam, perdeu alimento, estava pessoas morrendo de fome, família morrendo de fome. Os medianitas começou a oprimir, começou o quê? Oprimir, e o povo sofreu durante 7 anos, só que Deus, se você ler o texto anterior ao qual acabamos de ler, você vai ver que Deus ouviu a oração do povo. Ele é muito bom. Deixou o povo sofrer, deixou, não deixou, mas tinha um povo que orava. Lê lá a Bíblia, tinha um povo que o quê? Orava. A Bíblia diz que Deus ouviu a oração, os prantos, o choro do povo de Israel. E a Bíblia diz que Deus vai e levanta um homem. Levanta quem? Um homem. E o nome dele, como diz a história, é Gideão. Está escrito aqui, acabamos de ler o chamamento de Gideão. Deus chama Gideão. Olha a qualidade que Deus chama. Olha o que Deus vê no ser humano. A Bíblia diz, na história aqui, que Gideão, ele está debaixo de uma árvore chamada carvalho, e a Bíblia diz que ele está ali no lagar. Amém? Ele está ali na onde? No lagar. Na verdade, quem estava debaixo da árvore era o anjo, e Gideão estava na onde? No lagar. Ele estava fazendo o que no lagar? Malhando o trigo, para poder esconder dos medias. O que ele estava fazendo no lagar? O lagar é lugar de malhar trigo? É ou não? Quem sabe que se é ou não? É ou não é? Não, o lagar é lugar de pisar uva. Aonde se malha o trigo? É na eira, é no quintal, para você entender. Tinha que bater o trigo, malhar o trigo, como diz. E Gideão estava no lagar, escondido, para poder esconder o alimento, o trigo, dos medianitas. Se você olhar a história segundo o estudo da palavra, Gideão, ele estava de uma forma, ele estava revoltado. Fala revoltado. Fala revoltado. Revoltado. É que se você pegar a tradução hebraica, você vai ver que o escritor, o cara que escreveu a Bíblia, ele colocou palavras bonitas. Ele colocou o quê? Porque o ser humano às vezes se ofende com certas coisas, ou acha que ofendeu a Deus. Se você for pegar o original, você vai ver que Gideão estava revoltado. A Bíblia diz que o anjo está lá debaixo da árvore e fica só observando Gideão malhando trigo, lá no lagar. E Gideão lá malhando trigo, sabe como? Chorando,
e revoltado. E você sabe, eu não sei se você conheceu alguém revoltado na vida. Você já conheceu alguém revoltado? Não conversa com revoltado não, que revoltado é meio doido. Revoltado, se você for falar com revoltado, você sabe que você vai ter umas respostas que você não vai querer ouvir. Quando a pessoa está revoltada, isso eu estou dizendo, humanamente falando, a pessoa quando está revoltada, se você for cutucar ela, você vai arrumar para a cabeça, e você vai ouvir um monte de coisa. E Gideão estava desse jeito, e a Bíblia vai dizer que Gideão estava lá revoltado, malhando um trigo, eu acho que ele estava batendo no trigo, como se estivesse batendo nos medianitas, amém? Ele estava lá batendo o trigo, batendo, e o anjo só observando o cara. E a Bíblia diz que o anjo, ou seja, Deus, gostou do cara. Deus gostou de quem? Por isso que Deus escolheu o cara. E a Bíblia vai dizer que Deus ainda pega o anjo, manda o anjo cutucar Gideão. Cutucar quem? Vai lá e fala para ele que eu sou com ele. Aí lá vai o anjo, aparece para Gideão e fala: eu sou contigo, homem valente. O anjo, eu vou pegar o original para você entender, tá? Porque o escritor, como eu disse, colocou palavra bonita na Bíblia. Se aí eu coloco o português claro, amém? Vamos ser sinceros, precisa resumir, porque às vezes as pessoas ouvem Deus como, tem pessoas que tem coisas que ela quer falar para Deus e ela não fala, porque acha que vai ofender. Não, Deus ele se agrada da sinceridade, até mesmo porque ele já conhece mente e conhece coração. Então já pensou, meu amigo, é melhor falar logo, amém? Então vamos lá, Gideão está lá, vai lá o anjo e fala: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão olha para o anjo e fala: como é que é, anjo? O Senhor é comigo? Coisíssima nenhuma. Do que é feito que nossos pais nos contaram? Tirou a gente lá do Egito, da escravidão, e agora nos entregou nas mãos dos medianitas. O Senhor é comigo, conosco, coisíssima. Essa foi a palavra certa. Gideão estava revoltado não com Deus, revoltado com a situação ao qual se encontrava. E ele foi sincero para Deus, e ele disse: o Senhor não é conosco não, porque se fosse conosco, não nos entregava nas mãos dos medianitas. E a Bíblia diz que o anjo ainda fala: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão vai lá e responde revoltado, amém? E mesmo assim, deve Deus recusar o cara? Deus deve falar: você é doido, rapaz, vamos falar na linguagem de hoje, me respeita. Amém? Você é doido? Deus não, Deus falou: opa, por isso que eu te escolhi. Sabe por quê? Porque naquela época, o único que não estava satisfeito com a situação ao qual o povo de Israel e ele e a família dele estavam levando, era Gideão. E Deus só escolhe ao tipo de pessoas que Deus escolhe. Pessoas que não aceitam mais situações ao qual está vivendo, igreja. A Bíblia diz que o anjo fala: eu sou contigo, eu vou ser contigo. Agora, aí está mais uma pergunta que todo mundo faz. Quando o anjo fala: eu sou contigo, homem valente, Gideão responde, o anjo fala para o anjo fala: por isso que eu te escolhi. Diga glória a Deus. Aí ele falou: ó, eu vou ser contigo, vai nesta tua força. Está escrito, tá ou não está? Tá ou não está? O anjo deve desprezar o cara? O anjo falou: não, vai nesta tua força. Aí Deus fala através do anjo: vai nesta tua força que eu serei contigo. Aí ele pega e faz o que todo mundo faz: olha para onde? Olha para onde? Não, não é para trás não, é para onde que olha?
para a condição humana. É aí que está o problema de muita gente. Vai atrás de Deus, mas quando Deus fala vai, ela olha para onde? Para a condição humana. Aí fala, Senhor, para mim não dá, eu só tenho o ensino fundamental. Outros falam, Senhor, eu não sou inteligente, eu não sou estudado, eu não sou isso, eu não entendo. As pessoas começam a olhar para a sua condição humana. Gideão olhou para os medianitas e falou assim, espera aí, Senhor, é milhares, tem quase 50 mil homens, o exército dos medianitas é grande. Ele deve ter olhado o tamanho e falou, como? Olhou para a condição humana dele e olhou para a hierarquia daquela época, como que era contido dentro de uma família. Ele olha para ele, olha para a condição humana, olha para a família dele e fala, peraí, não tem como. Aí ele olha e fala, Senhor, o Senhor está dizendo que eu vou vencer os medianitas, tudo bem, glória a Deus. O Senhor falou que eu vou livrar Israel, glória a Deus, mas tudo bem. Mas como? A pergunta de Gideão, como? E a pergunta que a gente faz, na verdade, porque nós somos humanos, sabia? Nós fazemos essa comparação, porque a primeira comparação, ela é humana. Ela é o quê? É isso que o ser humano faz, isso é normal, pessoal. Não tem como fugir disso. Nós somos ser humano. E ser humano, ele vai olhar primeiramente, antes dele olhar espiritual, ele olha humano. Então foi isso que Gideão fez. Ele olhou a condição humana, ele olhou e falou, como que eu vou vencer os medianitas? Ainda ele dá detalhe, falando para o anjo, dizendo, como que eu vou vencer os medianitas, sendo que eu sou da família mais pobre de Manassés, da tribo de Manassés, e eu sou o caçula do meu pai. Naquela época o caçula não tinha que fazer nada. A tradição daquela época, quem tinha que fazer alguma coisa era o mais velho, o tal do primogênito. Não era o mais novo, nem poderia se mexer. Para chegar nele tinha que morrer os outros. Mas ele tinha uma família. Ele falou, eu sou o caçula do meu pai, somos da família mais pobre de Manassés, como eu vou conseguir? Olha aqui para o apóstolo, e às vezes é o que você faz, você olha para a sua condição humana e você fala, como que eu vou conseguir? Como que eu vou conseguir? Olha aqui para o apóstolo, você acha que Deus, Ele escolheu você porque você é o melhor? Não, seja sincero, igreja. Não, apóstolo, sou inteligente demais. Deus me escolheu porque eu sou bom demais. Deus me escolheu porque eu sou o cara. Eu sou a mulher. Deus te escolheu por causa disso? Não, Deus escolheu justamente porque você não tem condição nenhuma. Porque se você tivesse, você já teria resolvido o seu problema e não precisaria de Deus. Se eu tenho condição humana, eu não vou perder meu tempo pedindo para Deus aquilo que eu posso fazer. Por que Deus te escolheu? Não foi porque você tem condição, não foi porque você é bom. Justamente por causa disso que Ele te escolheu, porque você não tem condição nenhuma. E Deus, Ele sempre vem na contramão. Deus, Ele é sempre assim. Ele pega, está escrito, o salmista Davi foi o que mais falou, foi o que Deus fez com ele também. Ele fala no livro de Salmo que levanta o desvalido do pó. Ele pega quem? Fala desvalido. Que palavra pesada, hein, apóstolo? Desvalido. Ninguém dá nada. Ou aquela rejeitada, aquela que a família olha e fala, ih rapaz, não vai passar disso não, não vai não, ih rapaz, vai ser tudo bandido. Essa história eu já ouvi muito. Olha quem que Deus pega, justamente aquele que Ele fala, através do salmista Davi, Ele pega o desvalido,
ele pega desde o moturo, o necessitado, para sentar na onde? Mesa de príncipe, rei. Ou seja, Deus ele escolhe o ser humano, não é porque o ser humano tem condição, porque condição, quando o ser humano tem, ele resolve a vida dele. Resolve ou não resolve? Resolve ou não resolve? Resolve a vida dele. Isso é fato. Mas Deus ele pega justamente aquele que não tem. Olha quem que ele vai escolher. Ele vai atrás de um revoltado. Diga glória a Deus. Isso já é um bom sinal. Tudo bem, você, desculpe a expressão, não estou dizendo fisicamente que você é isso. Você não pode valer nada. Você pode ser aquela pessoa que não tem escolaridade. Você pode ser aquela pessoa que ninguém dá nada por você. Você pode ser aquela pessoa que você é aquela desprezada. Olha quem que Deus escolhe. Olha o tipo de pessoa. Mas tem um detalhe. Tudo bem, você pode ser isso. Você pode não ter condição. Mas Deus ele vê uma coisa no ser humano que é muito importante. Fala revolta. Fala revolta. Fala revolta. Revolta. Ser humano que está revoltado com a situação ao qual está vivo. Gideão estava revoltado? O cara está revoltado. O cara estava malhando trigo no lagar, se escondendo, para poder não perder a única comida que tinha dele, do pai e dos irmãos. O cara estava revoltado com a situação, porque o Israel inteiro estava vivendo a mesma coisinha, a mesma miséria. Mas Gideão, ele estava ali, olha quem que Deus vai olhar. Olha para quem que Deus olha, para quem? Fala revoltado. Fala revoltado. Pessoal, vocês têm que entender uma coisa, porque tem gente que está levando por outro lado. O revoltado que eu quero dizer não é aquele maluco que você vê aí fazendo um monte de besteira, não, pessoal. O revoltado é a pessoa revoltada com a situação. Até está vivendo, mas está assim, eu não aceito isso, poxa. Que vida é essa? Que é isso, Senhor? O Senhor não me fez para isso. Peraí, o Senhor disse que fez eu a imagem e a semelhança do Senhor para dominar sobre essa terra, mas o negócio está sendo ao contrário, eu só apanho. Você é revoltado mesmo. O que Deus ele vê no ser humano é isso. É o ser humano que não aceita viver a vida ao qual está vivendo. Gideão estava ali revoltado. Quando o anjo chegou para ele, parecia que o cara foi grosso. Não, o cara estava falando igual revoltado. E quem está revoltado não vai ficar falando palavra bonita, não. Você fica procurando palavra bonita para falar para Deus. Não, Deus sabe o que é. E fica rodeando até chegar onde ela quer. Não, meu amigo, com Deus é igual os irmãos dizem lá fora. O papo é. Aí, ó. Isso, até parece que Deus é ser humano. Eu vou dar uma enrolada nele para ver se ele me entende. Eu não vou enrolar não. Deus, a situação é essa, a minha vida é essa, está desse jeito. Meu filho está na biqueira usando droga, meu casamento está desse jeito, a minha filha está desse jeito. É chegar diante de Deus com sinceridade. Isso não ofende a Deus. Isso Deus ele ama, porque ele vê em você uma pessoa que não aceita a vidinha ao qual está vivendo. Tem pessoas que não se revoltam. Tem pessoas que alimentam ainda. Tem outros que usam a Bíblia. Tem outros que falam, não, isso é o fardo. Irmão, tem que carregar a cruz. Eu sei que a Bíblia diz, que Jesus disse carregar a cruz, mas ele não disse nenhum texto na Bíblia que ele disse que eu tenho que aceitar.
Você lê a Bíblia, você não vê nenhum versículo de aceita, irmão, é provação de Deus, irmão. Ô, irmão, a vida é assim mesmo, depois piora. Você não vê nenhum texto dizendo isso. Aí você pega os textos dos homens e das mulheres, que Deus ele escolhe, olha o tipo de pessoa, só gente revoltada, isso desde homem e mulher. Deus pega Abraão, um cara revoltado, querendo ser pai de nação. Aí vem um filho dele, outro revoltado, doido. Aí vem um filho de Isaac e Jacó, outro doido, o cara lutou com o anjo, é louco mesmo. O cara para lutar com o anjo, o cara tem que estar mais do que revoltado. E ainda falou para o anjo, você só sobe depois que me abençoar. E segurou o anjo foi lá e deu na coxa do cara. E o cara mancando, falou, não, daqui você não sai não. E foi se arrastando. E Deus gostou do cara. E Deus falou, meu, você não me largou, cara. E Deus pega e abençoa Jacó lá no Val de Jaboque, lá no tal do Peniel. Olha o tipo de cara que Deus escolhe. Aí você vai vendo Davi, outro revoltado, porque para enfrentar um gigante, logo de cara com 15, 16 anos, tem que ser muito doido. Aí você vai vendo as histórias, aí você vai ver as mulheres Esther, mulher doida, encarou o exército lá do rei Assuero, ao qual estava abaixo, mas mesmo assim, enfrentou, e conseguiu dar vitória para o povo de Israel. E assim vai indo. Ou seja, o que Deus ele olha no ser humano, é o ser humano que não aceita situar e para de ficar usando respaldo bíblico para aceitar, pessoal. É provação de Deus, é assim mesmo, não é assim mesmo coisíssima nenhuma. Não vem com essa conversa para cima de mim não. Eu já ouvi essas coisas, eu fico revoltado com essas coisas. Uma vez eu fui visitar uma senhora com câncer. A família inteira era da congregação cristã no Brasil. Eu não sei o que essa igreja tem, mas eles são bem derrotados. Que eu nunca vi igual. A família inteira da congregação cristã no Brasil, fui lá pedir a visita, porque um dos irmãos era da minha igreja. Ô apóstolo, ô pastor, eu era pastor. Olha, minha irmã está com câncer, vai morrer. Eu falei, vai não, irmão, vamos lá orar nela. Apóstolo, o senhor não sabe o que o senhor vai enfrentar, pastor. Eu falei, enfrentar o quê? Meus irmãos são tudo da congregação cristã do Brasil. Eu falei, melhor ainda. Ô, vai ajudar a orar. Não, pastor, o senhor não sabe o que é isso. Eu falei, fala o que é. Ele falou, eles são muito derrotados. Irmã tem que morrer com isso. Eu falei, não acredito no negócio desse não, irmão, você está falando sério? É sério? E a irmãzinha que buscava na igreja, que era uma das irmãs, falou para mim assim, mas eu não aceito, apóstolo, isso não, minha irmã morrer de câncer não. Olha a diferença. E tinha mais ou menos uns 6 irmãos, fora ela, e fora a que estava deitada com câncer. Aí chegou lá, vamos lá, pastor, orar por ele. Eu falei, vou levar o azeite, vou consagrar, vamos lá orar por ela. Pá. Cheguei lá com a maior fé, rapaz. Pensa na fé que eu cheguei. Cheguei na casa lá, ungi a mulher, falei, vou orar por ela. E Jesus vai curar ela. Rapaz, por que eu fui falar isso? O irmão já se levantou, como é que é, pastor? Eu falei, Jesus vai curar ela. Eu falei, pastor, isso é provação de Deus, pastor. Ela vai morrer assim. Eu falei, como é que é, irmão? Não adianta o senhor orar para cura, não. Isso aí é o cargo. Eles falam umas palavras meio esquisitas lá. Não, tem que levar. Não, apóstolo, é assim mesmo, é a aprovação de Deus. Ela tem que morrer com essa doença. Rapaz, e o sangue subindo. E o sangue subindo. E o sangue subindo. E o sangue subindo. Eu fiz igual Jesus. Por favor, senhor, sai todo mundo de dentro do quarto. Povo, pessoas negativas. Sai todo mundo de dentro do quarto, por favor. Só fica a irmãzinha aí da igreja. Está comigo. Vocês podem sair, por favor, para mim fazer a minha parte e orar aqui? Aí saíram resmungando.
falei, não, por favor, dá licença. Vem falar para mim que é aprovação um negócio desse. Peguei o azeite, coloquei na cabeça da mulher, ungiu o local do câncer. Falei, Deus, é com o Senhor agora. Estão dizendo que isso é a vontade do Senhor. E a Bíblia diz que isso não é a tua vontade. Ali eu profetizei a cura da mulher com câncer. Profetizei com tanta fé, que quando eu saí do quarto, eu desafiei os irmãos. Eu falei, se ela morrer, eu deixo de ser pastor. Nunca mais eu entro dentro de uma igreja, nem para pregar, nem para fazer nada. E se você não sabe, foi aqui em Osasco mesmo isso. Isso há muitos anos atrás, quando eu passei por outra igreja. Aí você pergunta para mim, a mulher morreu? Morreu? Está até hoje viva. Eu virei as costas. Começou a melhora da mulher, profetizei, fiz minha parte. A irmãzinha falou assim, apóstolo, eu creio que Jesus vai curar minha irmã. Eu falei, eu também creio. Vamos esperar. Aí deu uma semana, 2 semanas, 15 dias. Aí a irmãzinha me procurou e falou, apóstolo, minha irmã levantou da cama e está comendo já. Eu falei, glória a Deus, é um bom sinal, né, irmã? Ela falou, meus irmãos, tá meio cabreiro lá. Eu falei, deixa eles, deixa as derrotas lá. Meus irmãos, falou o nome da igreja e falou assim, todos falaram que é a aprovação de Deus. Hoje eu acredito que isso não existe. Jesus me curou do câncer. E é assim, pessoal, que Deus faz. É assim que Deus faz. Deus gosta de pessoas revoltadas. Se você se conformar e ficar usando Bíblia para se conformar com a derrota, para se conformar com um filho na droga, para se conformar com um casamento destruído, com a vidinha, uma porcaria, desculpe a expressão, se você ficar usando isso, não, sabe o que é, apóstolo? É que é assim mesmo, é a cruz. Oh, bendita cruz. A cruz só foi bom porque Jesus morreu por ela, nela, por você. O seguir, o pegar a cruz e me seguir, não quer dizer que você tem que viver derrotado. Quer dizer que você vai passar por luta, mas não quer dizer que você vai viver perdendo. Quem está entendendo? E vai lá Gideão, revoltado. Ninguém dava nada pelo cara. O mais pobre e o caçula do papai não podia fazer nada. Aí o anjo vira para o Gideão e fala assim, já que eu sou contigo, vai ferir os medianitas, como se fosse um só homem. Aí você pensa que acabou? Deus é Deus, pessoal. Deus não precisa da sua condição para nada. Ele não precisa da sua condição para nada. Ele não precisa da condição do ser humano para poder dar vitória, não. Olha o que ele faz. Você pensa que acabou? E lá vai Gideão. Primeiro Deus fala o seguinte, eu vou fazer tudo isso que eu disse, mas vai lá na casa do papai, destrói lá o altar do seu pai. Quebra aquele altar miserável lá, altar do diabo. Vai lá, quebra ele, destrói ele e constrói outro no mesmo lugar, mas para mim. Destrói primeiro do Baal e depois constrói o meu. Diga glória a Deus. Pega a madeira do poste ídolo e queima ela para queimar o holocausto que você vai me oferecer. Sabe o que você vai fazer agora? Você vai pegar o segundo boi de 7 anos do seu pai, o melhor boi que teu pai tem, e vai sacrificar para mim. Gideão falou, Senhor, você é doido mexer com meu pai vai me matar. Deus falou, você vai fazer isso. Gideão não foi de dia, pegou alguns homens da casa e falou assim, vamos à noite. Pegou, destruiu tudo, construiu outro, pegou o boi de 7 anos, sacrificou para o pai no altar, queimou com a mesma madeira do poste ídolo. Amém? E ali ofereceu ao Senhor, glória a Deus. Aí lá vai Gideão, Deus já começa a responder. Gideão consegue reunir com ele, já era uma coisa difícil, muito difícil. Ele reuniu com ele 32 mil homens, fala 32 mil homens. Fala 32 mil homens. Os medianitas tinham quase 50 mil, segundo os estudos da palavra, quase 50 mil homens. De 32 mil para 50 mil, ainda dá para brigar, dá ou não dá, pessoal? Dá ou não dá para brigar?
Mas Deus não quer condição humana, porque Ele faz. Aí Deus olha para Gideão, Gideão, tem muita gente, Gideão. Tem muita gente, Gideão. Gideão coça a cabeça, que Senhor? Muita gente, olha lá, ao tanto dos medianitas, são mais de quase 50 mil, nós estamos com 32 mil aqui. Gideão, tem muito homem. Faz o seguinte, Gideão, pega esses homens, manda eles voltar para casa, manda voltar os tímidos e os medrosos. Está escrito no texto anterior, depois desse que acabamos de ler, está escrito. Deus pega e fala para ele, ei, pega, manda voltar para casa os covardes e os tímidos e os medrosos. Olha aí, que eu acabei de falar quase agora para você. Está vendo? Porque às vezes muita gente não vence, porque às vezes quem está com você é derrotado. Quem anda com você é medroso, é covarde. Pessoas que só dão palavra de derrota. Pessoas que só vai trazer e atrair coisa negativa para você, porque medroso não vence, covarde não vence, o tímido não vence. Deus não quer pessoas assim perto de você. Deus chega aí para lá e fala, Gideão, peraí, Gideão, você é um cara revoltado, cara. Eu escolhi você lá no lagar, malhando trigo, revoltado, chorando. E agora você vai andar com esses caras? Faz o seguinte, tem muita gente não é número de pessoas não, era muita gente derrotada. E Deus fala, manda voltar para casa. Os tímidos, os medrosos e os covardes, manda voltar tudo para casa. E Gideão grita lá, ei, você que é tímido, você que é covarde, você que é medroso, pode voltar para casa. Sabe quantos o texto diz? Sabe quantos voltaram? Sabe quantos foram para casa? 22 mil. 22 mil, era gente derrotada demais. Era muito. E Deus falou, aí Gideão, voltaram para casa 22 mil covardes, medrosos, esses tímidos. Aí fica quantos? De 32 mil vai 22 mil embora. Fica quantos? Fala aí, igreja. 10 mil homens. Gideão falou, agora sim, só Deus para ter misericórdia. 10 mil, e aí Senhor, 10 mil homens. Deus olha para Gideão e fala, Gideão, ainda tem bastante homem. Ô Senhor, peraí Senhor. O ser humano não entende nada, porque a matemática de Deus não é igual à nossa matemática, que 2 mais 2 são 4. É diferente. A soma de Deus é sempre a mais. Deus falou assim, tem muita gente, Gideão, 10 mil homens, é muita gente. Faz o seguinte, Gideão, leva esses homens para beber água. Vai lá no rio e leva os homens para beber, manda eles beber água. Que isso, Senhor? Você vai fazer o que eu mando. Repara bem, aquele que chegar no rio e lamber a água igual o cachorro, Deus pega pesado. E lamber a água igual o cachorro, meter a boca na água, separa eles. E depois você vai separar aqueles que iam até o rio, pegar a água com a mão e trazer até onde? Até a boca. Você separa também. E vai Gideão, vamos lá Deus, vamos embora. Mesmo sem entender, não é para entender, pessoal, é só para obedecer. Para com esse negócio de querer entender Deus, ninguém entende. Eu prego desde os meus 13 anos de idade, sou desde criança na igreja, eu tento entender Deus e eu não consigo até hoje. Para com esse negócio de tentar entender Deus, é difícil esse negócio. E Gideão sem entender nada, mas Gideão falou, eu vou obedecer. Diga glória a Deus. Esse é o segredo, você entender, mas obedece. Porque justamente por causa disso que o povo estava pagando, por desobediência. Vamos embora. História nós tem. Tem ou não tem? Um monte de gente aqui, nós ouvimos um monte de história de gente, Deus abençoando, Deus entregando vitória. Gideão tinha as histórias dos pais dele, que tirou do Egito para ir à terra prometida. Gideão falou, peraí, não.
Vou obedecer. E lá vai. Deus mandou ele separar. Aquele que lamber a água, igual cachorro, separa. Aquele que chegar no rio e trazer a água com a mão até onde? Separa também. Aí Deus fala o seguinte: sabe esses aí que lamberam igual cachorro? Gideão, manda embora para casa. Manda embora para casa eles. Manda embora para casa eles, todos. Manda todos embora. Aí ela vai, Gideão: ei, você que lambeu a água com a boca, vai todo mundo embora. Vai para casa. Some daqui. Aí lá vai. Sabe quantos que lamberam a água igual cachorro? Sabe quantos? 9.700. Faz a conta. 9.700. Faz a conta. Fica quantos? 300 homens. Aí você fala: Deus pirou. Não, é que Deus não precisa de condição humana. Aí ficou só 300. Por isso que chama os 300 de Gideão. Eu sei que não é todos, mas eu sei que tem 300. Não, 300 não é número que eu estou falando, não. Que seja 10, mas que tenha, mas que vai vencer. E Deus pega e vai: vamos lá, Gideão, agora eu vou te entregar a vitória. Gideão, sem entender: Senhor, não estou entendendo nada, mas eu estou obedecendo. Então vamos embora, Senhor. E lá vai Gideão. A Bíblia diz que eles vencem quase 50.000 homens com 300 homens. A vitória é do povo de Deus. A vitória é de Gideão. O cara salvou uma nação com 300 homens. Mudou a história. Olha a diferença. Deus, Ele quer pessoas assim, igual Gideão. Ficou só 300. De 32.000 ficou quantos? 300. Quantos que foram embora para casa derrotado? Faz o cálculo aí. 32.000 menos 300. Faz o cálculo. 31.700, não é isso? Sim ou não? Matemático era bom na escola. Amém? Olha aqui para o apóstolo. 31.700. Covarde. Voltaram para casa. Mas ficou 300. Que sejam os 300. Amém? Mas 300 que está revoltado com a situação que está vivendo. 300 que não vai aceitar essa vidinha. 300 que não vai aceitar o filho na biqueira usando droga. 300 que não vai aceitar viver uma vida de miséria. 300 que não vai aceitar ver o casamento do jeito que está. 300 que não vai aceitar viver essa vidinha ao qual está vivendo. Deus quer pessoas assim. Pessoas que estão cansadas. Pode estar até chorando, porque dói. Dói ou não dói? Ninguém fica feliz tendo uma vida ao qual você está vivendo de sofrimento. Ninguém fica feliz com isso. Chorar, chora. Chora ou não chora? Quem já chorou? Você não é humano, não. Robô. Ô, robô. Quem já chorou na luta? Eu e a bispa é chorão demais, então. Amém? Ei, espera aí, poxa. Isso é normal chorar, porque somos ser humano. Não somos robô. Mas eu posso até chorar. Você pode até chorar. Mas eu choro revoltado porque não aceito. Eu não aceito a situação. Você aceita? Você aceita? Tá bom o que você está vivendo? Tá da hora, apóstolo. É provação de Deus. Então vai com a sua provação de Deus para casa. Não aceita isso não. Aprenda. Porque Jesus, Ele não chamou você porque você tem condição. Ele chamou você porque você é assim. Ninguém dá nada, mas Deus dá. Por isso que Ele chama você. Então fica de pé os valentes.